Muito bem, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. O pessoal que está lá atrás, ainda tem lugar aqui na frente, tá? Se vocês quiserem se aproximar, fiquem à vontade, para a gente ficar bem juntinho aqui e conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto importante, tá bom? Coloca para mim, por favor, Elaí, a apresentação. Eu trouxe alguns textos aqui hoje para a gente meditar, refletir, conversar sobre um assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Rapaz, hoje botaram um relógio bem grande ali na minha frente. Será que eu passei muito da hora ontem? Né? Mas tá bom. Vamos lá, vamos ficar dentro do horário, né? Muito bem. Cumprindo a missão. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual o papel da missão na vida do cristão? Qual a importância da missão? Conversa com a pessoa que está do seu lado aí. Discute aí um pouquinho. Qual a importância da missão na vida do cristão? O que a missão tem a ver com o crescimento espiritual? Se é que tem alguma coisa a ver, tá? Conversa um pouquinho com a pessoa que está do seu lado aí. Depois eu vou perguntar para você, tá bom? 2 minutinhos aí, cronometrados ali, tá? Para você conversar um pouquinho sobre a importância da missão na vida do cristão. Qual o papel da missão? Qual a importância da missão? Qual a tua missão? Muito bem. Passou ainda não, só estou testando o microfone. Já deu tempo de conversar aí? Então vamos lá, a gente ganhar tempo, né? Qual a importância da missão na vida do cristão? Qual é o papel da missão no nosso crescimento espiritual? Eu vou começar aqui com esse pessoal bonito aqui da frente. Juventude, né? Quem gostaria de falar? Um de cada vez, tá? Não precisa todo mundo, não. Um de cada vez. Então é você mesmo. Pode falar aqui no microfone. Todo mundo. Eu seguro. Alguém gostaria de falar? Legal. Ela disse que a missão nos fortalece. Além de ajudarmos o próximo, né, a missão fortalece a nossa vida espiritual. Show de bola. Muito bom. Gostei. Alguém gostaria de falar algo diferente? Som. Ficou melhor agora. A voz ali não dava não, né? Levar o evangelho ao próximo para que ele possa conhecer o amor que nós crescemos. Levar o evangelho ao próximo para que ele possa conhecer esse amor que nós conhecemos. Compartilhar, né? Legal. Alguém gostaria de falar algo diferente? A importância da missão na vida do cristão. A missão tem alguma coisa a ver com o nosso crescimento espiritual? Tem? Qual é a relação? Você anunciando o evangelho, Sim. está relacionado com Cristo. Quanto mais você está comprometido com anunciar o evangelho, mais você está ligado a Jesus Cristo. Isso é verdade? Sim ou não? Sim. É verdade. Quem dá estudo bíblico sabe disso, né? Porque quando você tem que dar um estudo bíblico, o que você faz? Você se prepara, né? Você estuda, você passa ali tempo em oração. E quem é o maior beneficiado nessa história toda aí?
É você. É você que está levando essa mensagem. Você cresce, você aprende, você cresce espiritualmente, né? Se desenvolve. Então, é dando que se recebe, diz a Bíblia, né? Nós já falamos isso aqui hoje. Meu querido irmão, A gente não pode dar aquilo que nós não temos. Eu preciso aprender. Legal. O Elias falou que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Para que eu possa transmitir, eu primeiro preciso buscar, eu preciso estar cheio, né? Alimentado, para poder alimentar o próximo, para poder ajudar o próximo. E nesse contexto, eu sou beneficiado, eu cresço espiritualmente, né? Muito bem. Alguém mais gostaria de falar? Legal. Não tem preço, né? Quem é que já levou alguém para Jesus aqui? Tem alegria maior do que você ver a pessoa ali, né? A transformação na vida daquela pessoa. Alguém que estava ali, né? Completamente destruído pelo pecado e agora completamente transformada em Cristo Jesus. Não tem preço. É algo extraordinário, né? Que só quem experimenta é que sabe. É maravilhoso. E quem experimenta não quer mais, né, deixar de viver essa experiência extraordinária, né? Então, a missão é muito importante para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual, né? Vamos à Bíblia? Vamos ler um texto aqui. Mateus capítulo 28, bem conhecido, né? Quero convidar você para ler junto comigo, versos 19 e 20. Mateus capítulo 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Quem achou, diga amém. Então vamos ler juntos, voz alta, bem bonito, tá? Verso 19 e 20. O 18 diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos lá juntos? Ide, portanto, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. Amém? Você, quando sai para pregar o Evangelho, você sai com a autoridade do céu e da terra, porque Deus te dá isso. Você pode sair de cabeça erguida, você sai com a autoridade do céu, da terra. Jesus nos deu essa autoridade. Ide e pregai o Evangelho. Qual é a missão do cristão mesmo? Nós acabamos de ler aí. Ide, pregar o Evangelho, né? Mas Jesus explicou em detalhes, fazendo discípulos, né? A gente vai fazer discípulo, e a gente vai batizar, vai ensinar, consequência do discipulado, né? E de fazer discípulos, batiza, ensina, é o discipulado. Essa missão que Deus deu ao ser humano, ela se estende a todas as pessoas, sim ou não? Sim. Todos são chamados? Sim. Tem alguém que fica fora aqui desse id, desse chamado do Senhor? Todos nós somos chamados a pregar, né? E por que que Deus, Ele nos dá essa missão, essa responsabilidade de compartilhar o Evangelho com as pessoas? Jesus não poderia fazer de outras maneiras? Por exemplo, Deus é Deus, né? É o Criador de todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus poderia escrever com letras de fogo no céu e todo mundo saberia, sim ou não? Sim. Deus pode fazer isso? Pode. Escrever no céu com letras de fogo chamaria a atenção de todo mundo. Deus poderia dar um sonho essa noite para todas as pessoas sinceras, e amanhã elas procurariam a igreja, sim ou não? Deus poderia. Os anjos queriam fazer esse trabalho, mas Deus dá esse privilégio para mim e para você. E por quê? Porque Deus escolheu você. Por que Deus me escolheu? Criaturas frágeis, pecadoras, né?
débeis. Por quê? Que Deus escolhe o ser humano para cumprir essa missão tão importante. Pode falar mais alto. Para salvar a mim mesmo primeiro. Para salvar a mim mesmo. Vocês concordam com ela? Sim ou não? Sim. Com certeza. Porque o propósito de Deus é salvar todos. Ele quer que todos se salvem. Jesus sabia, se a gente ficasse aqui sem nada para fazer, a gente ia se envolver com esse mundo, com as coisas do mundo, e ia ficar por aqui. Por isso Ele nos dá uma missão, uma responsabilidade, porque primeiro Ele quer nos salvar. Eu sou pastor e Deus me chamou para ser pastor, eu não tenho dúvida disso. Mas Deus me chamou para ser pastor porque Ele me ama e Ele deseja me salvar. Porque talvez se eu não fosse pastor, eu, quem sabe, teria me desviado por aí. Mas Deus tinha uma missão para mim. E essa missão, primeiro, ela é importante para mim, para a minha salvação. E claro, Deus me usa para salvar outras pessoas, Deus tem um plano para cada um de nós aqui. Deus tem uma missão para cada um de vocês. Cada um, com seu dom, com seu talento. Deus tem um propósito para você. Mesmo antes do seu nascimento, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Alguns são pastores, outros são professores, outros são médicos, e por aí afora. Mas Deus usa cada um no seu contexto, na sua profissão. Deus tem um chamado para cada um de nós, mas Deus primeiro deseja nos salvar, Olha aqui, esse texto aqui que eu trouxe, diz para mim e para você: a Igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários, e o Senhor deseja ver a igreja inteira idealizando meios pelos quais elevados e humildes, ricos e pobres possam ouvir a mensagem da verdade. Todos são chamados, e o propósito de Deus é que a igreja inteira esteja idealizando planos. Para quê? Para salvar. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Se a igreja não está salvando, tem alguma coisa errada. Porque o objetivo é salvar. E o plano de Deus é que a igreja toda esteja envolvida nesse processo de salvar. Porque essa é a estratégia divina para salvar a igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. E Deus deseja nos salvar. É por isso que Ele quer ver você e eu comprometido com a missão. Porque não tem outro caminho. Olha só, esse outro texto aqui. Leia para mim, por favor, bem alto. O único Qual que é a obra que Cristo nos ordenou fazer? Ide. E aqui diz que é o único meio de crescer em graça. Se é o único, tem outro? Não tem. É o único. Essa é a estratégia divina para nos preparar para o céu. Se você deseja ser um cidadão do céu, você precisa participar desse processo. É o único meio de crescer em graça. Não tem outro. É estar comprometido com a missão do Mestre, com a obra de salvar. Não existe outra maneira. Ellen White diz assim: Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. A gente já comentou, Deus poderia usar 1001 estratégias. Deus é Deus. Poderia fazer sim o nosso auxílio, mas a fim de desenvolver caráter semelhante ao de Cristo, eu e você precisamos estar envolvidos na missão. Precisamos estar comprometidos com o chamado que Ele nos fez, com o ide. Deus nos chama para servir, assim como Jesus veio, viveu para servir. E
é assim que a gente vai desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Porque quando eu saio para ajudar o meu próximo, eu estou trabalhando, Deus está trabalhando com o meu orgulho, o meu egoísmo, está moldando o meu caráter. Agora, quando eu fico acomodado, preocupado só comigo mesmo, com as minhas coisas, com os meus planos, os meus sonhos, venho na igreja, mas tenho uma vida corrida aí, preocupado com o reino desse mundo, aí o meu caráter não está sendo moldado à semelhança do caráter de Cristo, e dificilmente eu poderei habitar no reino de Deus. É essa a estratégia divina. É dando que se recebe, é salvando que você se salva. Tem que estar comprometido com a missão, com o reino de Deus, como nós já falamos aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Quando o reino de Deus é prioridade na nossa vida, tudo o mais é consequência natural. O fundamento da mordomia, nós já entendemos, é se entregar completamente a Jesus. Tudo o que temos, tudo o que somos, é de Deus. Nós já vimos que a maior oferta, Deus já entregou por mim e por você, Jesus Cristo. A grande oferta, nos deu exemplo, e nós precisamos nos entregar também a Ele, ao seu serviço, ao serviço do próximo, amando o próximo, dando tudo o que nós temos e somos em prol desse evangelho, dessa missão. Quando a igreja toda entender isso, que no processo de salvação precisa estar comprometida com a missão, o milagre vai acontecer. Esse mundo será revolucionado, porque Deus deseja salvar o mundo, começando comigo e com você, com a sua igreja. Quando nós entendermos que precisamos estar comprometidos com Ele, com a sua missão, Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer a obra. As coisas irão acontecer. Olha esse texto aqui. Desde o princípio tem Deus operado por seu Espírito Santo, mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito em benefício da humanidade caída. Deus sempre usou o ser humano, sempre, desde o início, Deus usou o ser humano, e Deus vai continuar usando o ser humano. Ele quer usar você, Ele deseja usar você, porque Ele deseja te salvar. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não afluem para os homens neste mundo. Deus não tem restrição, e muitas vezes nós não recebemos as riquezas da graça de Deus, não porque Deus não deseja derramar essas bênçãos na minha e na sua vida, é porque nós não estamos buscando. Porque quando nós nos comprometemos com Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, estamos comprometidos com Ele, com a sua missão, o milagre acontece, Deus derrama a bênção, as coisas acontecem. A gente fica preocupado com riquezas desse mundo, e Deus quer nos dar riquezas muito maiores, mas por causa da nossa mediocridade e do nosso egoísmo, nós deixamos muitas vezes de receber as riquezas da graça de Deus que Ele deseja derramar sobre a minha e a sua vida. E quando eu e você nos comprometemos com Jesus Cristo e com a sua missão, Ele vai dar para mim e para você muito mais do que eu e você imaginamos. E nós não estamos aqui falando de coisas desse mundo, porque Deus quer dar muito mais do que esse mundo pode oferecer para mim e para você. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço. Todos têm de se empenhar nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Eu não posso fazer pelo meu filho, a minha esposa não pode fazer por mim, você não pode fazer pelo seu marido, e o seu filho não pode fazer por você. Cada um precisa estar envolvido, comprometido com essa missão. Cada um tem que fazer a sua parte.
E Deus não prometeu que seria fácil, né? Tem que ter esforço, perseverante esforço. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Não vai ser tudo facinho, não. Você precisa pagar o preço. Tudo tem um preço nessa vida. Tem muita gente achando que vai fazer sucesso sem pagar o preço, mas tudo tem um preço. Às vezes a gente fica olhando para as pessoas, né? Puxa, aquele lá é sortudo, né? Mas se você prestar atenção, analisar, ele pagou o preço, ou está pagando o preço. E às vezes nem sempre que a gente está olhando é na verdade, né? O que está acontecendo, porque às vezes a aparência ela engana. E aquela pessoa que a gente acha que está muito bem, às vezes está muito pior do que a gente. Mas tudo nessa vida tem um preço. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço. Nós precisamos nos esforçar. Precisamos realmente estar determinados, perseverantes. O céu tem que ser o seu principal alvo, objetivo. Você tem que lutar por isso, se é isso que você quer mesmo. Pague o preço, se esforce, perseverança, a bênção será derramada, com certeza. Esse Deus eu gosto muito dele. E diz assim, ó: o Senhor ligará o máximo no futuro aos que fizerem o máximo no presente. Deus não pede de você nada além daquilo que você pode fazer. Deus só pede de você aquilo que está ao seu alcance. Não importa se você olha para você mesmo e pensa assim: eu não tenho muitos dons. Deus só pede de você aquilo que está ao seu alcance. Porque essa obra não é minha, essa obra não é sua, essa obra é de Deus. Porque quando eu e você nos colocamos à disposição de Deus, o milagre acontece. Deus quer realizar muitos milagres através de você. Você só precisa se colocar nas mãos de Deus e fazer aquilo que está ao seu alcance. Deus vai usar. Deus vai abençoar o seu esforço. O Senhor ligará o máximo no futuro aos que fizerem o máximo no presente. Cada dia, sob circunstâncias várias, Ele nos prova, e em cada sincero esforço Ele escolhe seus obreiros, não porque sejam perfeitos, mas porque estão dispostos a trabalhar abnegadamente para Ele, e vê que mediante ligação com Ele podem alcançar a perfeição. Não que você vai ser perfeito, vai fazer algo perfeito, mas Deus atuando em você faz tudo perfeito. Deus te usa para uma obra perfeita, porque Deus é perfeito, né? É um desafio, né, meus amigos? É um desafio. O sonho de Deus é ver toda a igreja envolvida no cumprimento da missão. Eu não tenho dúvida disso. É esse meu sonho também como pastor. Eu tenho certeza que esse é o sonho do pastor Javan aqui para essa igreja. Ver toda a igreja comprometida com a missão. Porque não existe outra maneira de salvar. Se nós queremos salvar a igreja, precisamos envolvê-la na missão. É por isso que os líderes, a comissão da igreja, quando se reúne, precisa estar sempre preocupada em preparar projetos, planos, para que a igreja se envolva no cumprimento da missão. Essa tem que ser o primeiro assunto de toda a agenda de comissão, e o principal e o mais importante, porque esse é o objetivo da igreja: criar estratégias, planos para envolver a igreja toda no cumprimento da missão. É um desafio, né? Hoje é segunda-feira, né? E a gente está numa semana especial, e louvado seja Deus porque você veio aqui, né? Mas às vezes a gente chega em algumas quartas-feiras na igreja, né? E a gente encontra isso. A igreja está assim, ó, né? 5, 6, 7. Uma vez eu li um pensamento que mexeu comigo, e esse pensamento eu vou colocar para vocês aqui. E disse assim, ó: o mais triste não é ver os bancos vazios nas quartas-feiras.
O mais triste é ver os bancos cheios de pessoas vazias no sábado. Forte. Elas estão vazias porque durante a semana não tiveram tempo para o Senhor. Ninguém dá aquilo que não tem. Não priorizaram o reino de Deus em suas vidas. Não tiveram tempo para comunhão com Deus, para estar no culto. E no sábado estão vazias, não testemunham, não pregam, não estão comprometidas com a missão. Estão vazias. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo muito delicado na história desse mundo. Jesus está voltando. E um dos sinais é a mornidão espiritual. Nós falamos sobre isso aqui no sábado. Decadência espiritual. Nós, como igreja, nós precisamos nos alertar. Ou nós estamos comprometidos com Jesus, com a sua missão, ou estamos indo para qualquer lugar, menos para o céu. É esse o tempo, é agora. Não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Quando você se coloca nas mãos de Deus, quando você se coloca como uma oferta nas mãos do Senhor, para Deus não tem limite, e Ele vai te usar de maneira poderosa. Ele vai fazer de você um instrumento poderoso, e você vai fazer a diferença onde estiver, porque para Deus não tem limite. Você só precisa se colocar do jeito que você está, do jeito que você é, com seus dons, seus talentos. Mesmo que você olhe para você e não veja tantas possibilidades, Deus só olha e vê possibilidades. Deus olha para mim e para você pelo prisma da cruz, e Ele olha para mim e para você tendo a segurança e a certeza do que Ele mesmo pode fazer na minha e na sua vida. Não sou eu, não é você. Essa obra é de Deus. Não há limites. Deus não tem limite. Depois de haver sido formada a união com Cristo, só pode ser conservada por meio de fervorosa oração e incansável esforço. Devemos resistir ao próprio eu, negá-lo, vencê-lo, mediante a graça de Cristo, pela coragem, pela fé e pela vigilância. É-nos possível obter a vitória, né? Se tivéssemos uma visão correta do tempo no qual vivemos, não estaríamos em pé, ou mesmo assentados, mas permaneceríamos todos ajoelhados. A gente perde a noção das coisas, né? Perde a noção do tempo. E as coisas estão acontecendo à nossa volta, a gente está esperando acontecer algumas coisas, né, que a gente coloca na mente. Não, primeiro tem que vir isso, depois aquilo, e o cenário está se desenhando à nossa volta, e a gente não percebe. O inimigo é astuto, e como eu disse aqui no sábado, a crise está chegando, mas a crise não faz o cristão, ela apenas o revela. Precisamos hoje consagrar nossa vida ao Senhor, buscar, né, de joelhos essa consagração. Qual é a nossa posição no mundo? Estamos no tempo de espera. Jesus está voltando, estamos esperando, né? Ele vem cumprir sua promessa, mas este período não deve ser despendido em abstrata devoção. Esperar, vigiar e o atento trabalho devem ser combinados. Nossa obra está claramente esboçada na palavra de Deus. Cristão tem de se achar unido a cristão, uma igreja a outra igreja, um instrumento humano cooperando com o divino, cada agente subordinado ao Espírito Santo, e todos unidos para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus. Quando essa igreja se unir, cheia do Espírito Santo, esse território será revolucionado.
para a honra e para a glória de nosso Deus. Precisamos estar unidos nesse propósito, nesse objetivo. Jesus, quando olhou para mim, para você, para esse tempo, Ele orou. E a preocupação dele na sua oração foi: Senhor, que eles sejam assim como nós somos. Unidade. Precisamos nos unir nesse mesmo objetivo. Mas o que a gente percebe muitas vezes é que há uma certa disputa. Cada um querendo fazer do seu jeito. Cada um querendo fazer melhor que o outro. E a gente perde com isso. Precisamos nos unir no mesmo ideal, no mesmo objetivo, cada um com seu dom, com seu talento, unidos em Cristo Jesus. Nós vamos revolucionar essa região para a honra e para a glória do nosso Deus. Romanos capítulo 8, 31, 38 e 39. Esse texto é maravilhoso. Eu vou ler aqui mesmo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus já venceu. A vitória está no Senhor. Já foi garantida para mim, para você na cruz do Calvário. A vitória é minha, é nossa, em nome de Jesus. Nós só precisamos nos agarrar à vitória, Jesus Cristo, e seremos vitoriosos. Esse texto também eu gosto muito. Diz assim: os anjos das cortes celestiais estão ao lado de todos os que fazem o serviço de Deus, ministrando aos seus semelhantes. E tereis a cooperação do próprio Cristo. Ele é o restaurador, e ao trabalhar sob sua supervisão, vereis grandes resultados. Essa obra não é minha, essa obra não é sua, essa obra não é nossa, é de Deus. Ele não prometeu que seria fácil, mas prometeu: eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Ele prometeu e Ele cumpre a sua promessa. Quando você sai para fazer essa obra, o céu está com você. Que Deus te abençoe, que Deus te use, e que Deus ajude a você a entender a importância de estar comprometido com Jesus Cristo e a sua missão. Que Deus nos ajude a, pelo nosso testemunho, mostrar para a igreja que isso é importante. E quando as pessoas olharem, entenderem que nós estamos colocando isso como prioridade na nossa vida, muitos, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, se unirão a nós. E é isso que Deus quer. Às vezes a gente acha que a igreja tem que mudar. Tem que mudar tanta coisa, né? Mas a mudança começa comigo. A mudança começa com você. E se cada um de nós buscar essa mudança, essa restauração, esse crescimento espiritual, o milagre vai acontecer. Vou terminar aqui. Sabe, meus queridos, eu já passei do tempo, né? Mas eu vou contar uma historinha, pode ser? Pode. É uma história verdadeira. Eu trabalhava em Minas Gerais, já contei isso aqui para alguns de vocês. E um dia eu deixei meu filho na escola, 1h da tarde, ele estudava à tarde, sol quente, bem quente. E eu voltava para o escritório, parei num sinal, tinha mais de 10 carros na minha frente, uns 11, 12 carros na minha frente. Eu vi que uma senhora, já de idade, cabelos brancos, vinha de carro em carro, janela em janela, entregando um papelzinho. E ela vinha correndo, porque o sinal ia abrir e ela sabia. E ela via. O sinal abriu, os carros andaram, mas antes de eu arrancar, ela me deu um papelzinho daquele. Eu carrego esse papel na minha Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó.
Dá para ver aí? Folhas da Bíblia. Nesse caso aqui, do Evangelho de Mateus. Quando eu arranquei, eu olhei isso aqui e assim, eu fiquei impressionado. Eu fiquei pensando, certamente ela não conhece de profecia bíblica como nós conhecemos. Provavelmente ela não tem os materiais que nós temos. Livro missionário, estudos bíblicos, CDs, DVDs, O Grande Conflito, A Verdade, tantos materiais que nós temos. Uma riqueza de materiais que nós temos nessa igreja. Mas o que ela tem, ela está usando. Vocês acham que Deus vai usar isso aqui? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Aonde ela chega, ela tem poder e ela transforma. Eu não tenho dúvida que Deus está usando essa senhora. Amém. Pessoas sinceras serão alcançadas dessa maneira. Agora eu fico pensando, nós que temos uma riqueza tão grande, o que nós estamos fazendo? Sabe, meus amigos, Jesus está voltando. E o inimigo está trabalhando para que eu e você cada vez nos acomodemos mais, com mais conforto, com mais tecnologia. Ele nos cerca com uma série de coisas que nós acreditamos são importantes para nós, mas essas coisas estão nos desviando do plano de Deus para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso mundo, o nosso lar não é aqui. Deus tem um lar eterno esperando você e eu. E enquanto nós estamos aqui, nós temos que aproveitar ao máximo esse tempo para levar essa mensagem, para salvar o máximo de pessoas possíveis. Porque em breve tudo isso vai ser destruído. Todos os dias pessoas descem à sepultura. Muitos talvez não estão sendo alcançados. Deus chamou você e eu para essa tarefa, para essa missão. Deus conta comigo e com você. Você gostaria de aceitar o convite do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento em suas mãos. Eu quero fazer a diferença, Senhor, aonde eu estou. Eu quero entender qual é o teu chamado para a minha vida, Senhor. Talvez você não entendeu ainda, mas Deus vai te mostrar. Se você com sinceridade buscar, Deus vai deixar claro para você qual é o seu chamado, qual é a sua missão. Você só precisa se entregar como uma oferta ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu, inteiramente teu. Eu me coloco em tuas mãos de maneira completa, com tudo o que eu tenho, o que eu sou. Eu quero dedicar minha vida, meu tempo, meus talentos. Eu quero ser um instrumento em suas mãos. É esse o seu desejo? Gostaria de dizer isso para o Senhor nessa noite. Então se coloque em pé. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que Ele o abençoe nesse propósito. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque no teu amor, na tua misericórdia, na tua graça, o Senhor sempre está insistindo conosco. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de colocarmos a nossa vida nas tuas mãos. E é isso que estamos fazendo aqui, Senhor. Nessa oração nós queremos colocar nossa vida inteira em tuas mãos. Queremos entregar inteiramente como uma oferta a ti, Senhor. Nos aceite, nos perdoe, nos transforme, nos use, Senhor. Esse é o nosso desejo. Queremos ser instrumentos poderosos em tuas mãos.
Nós cremos que o Senhor tem planos elevados para cada um de nós. Por favor, nos ajude a entender o Teu plano, o Teu propósito, o Teu chamado para a nossa vida. E nos ajude, Senhor, a trilhar nesse caminho apontado por Ti. Abençoe esta igreja, Senhor. Pastor Javan, os anciãos, os líderes, a cada um dos nossos irmãos, para que todos possam estar concentrados, unidos nesse propósito de envolver cada membro desta igreja nessa missão. Que todos tenham oportunidade, Senhor, de fazer algo. Que todos sejam convocados, sejam chamados, para que um só corpo, um só propósito, um só objetivo, essa igreja se levante para anunciar essa mensagem de salvação e esperança em toda essa região. Há milhares e milhares e milhares de pessoas sinceras aqui, Senhor, precisam ser alcançadas, e o Senhor conta conosco. Usa-nos, é esse o nosso desejo. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. Sem Ti nós não somos nada, dependemos completamente de Ti. Por isso nos dê, Senhor, a unção do Teu Espírito, nos capacite, nos use, é esse o nosso desejo. Fica conosco, nos acompanhe agora com a Tua bênção, com a Tua proteção, com a unção do Teu Espírito em nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, uma boa noite. Amanhã, às 20 horas, nos encontramos mais uma vez, e Deus certamente tem uma bênção reservada para você aqui amanhã.